Oi, pessoal, boa noite. Que Deus abençoe a cada um, uma bênção. Aqui quem tá falando é a mãe Thaís. Hoje eu tenho a honra e o prazer de ministrar essa aula do desenvolvimento mediúnico para vocês. Nós vamos falar de mediunidade e desenvolvimento mediúnico. Há alguns dias veio para mim que eu deveria ministrar essa aula. Aí conversei com o pai Rodrigo, acabou vindo em um bom momento, porque ele tá na correria do trabalho, então tira um pouco, né, da sobrecarga de ele sempre conduzir, né, as atividades do terreiro, essa parte de ensinamento. Antes de mais nada, como eu resolvi mandar na forma de um podcast, não vai ser um vídeo porque não ia ter imagens, então não tem muito um porquê de eu me filmar para mostrar minha imagem. Seria mais interessante se tivesse alguma animação, se tivesse algumas imagens que fossem mostradas, algum slide, o que não vai ser o caso. Então, por isso, eu optei por gravar apenas o áudio. Assim como no terreiro, que a gente está num ambiente que é propício para o desenvolvimento, eu vou pedir para cada um de vocês se dirigir para um ambiente reservado, um quarto, evitar de ouvir esse áudio fazendo outras atividades, se concentrar mesmo naquilo que a gente vai conversar hoje, naquilo que vai ser o nosso desenvolvimento na noite de hoje. Então, peço para que cada um se coloque num lugar silencioso, em que possa dar uma atenção plena para os ensinamentos que a espiritualidade trouxe no dia de hoje. Hoje eu me coloquei em oração para poder meditar a respeito do nosso tema, para poder alinhar com a espiritualidade, ser um canal para aquilo que eles querem, né, trazer para o nosso desenvolvimento, para todos os ensinamentos que eles gostariam de compartilhar conosco. E, tendo assim feito, eu acabei construindo, né, conforme foi me vindo, muitas coisas, muitas questões, e isso eu fui redigindo, eu fui escrevendo. Então, nesse bate-papo, vocês vão ver que no início, que é tudo aquilo que a espiritualidade me moveu, depois tudo aquilo que a espiritualidade veio trazendo para mim, nós teremos várias questões reflexivas para que a gente possa pensar sobre o nosso próprio desenvolvimento, pensar sobre como que está o nosso comportamento, nosso posicionamento, nossa conduta no desenvolvimento mediúnico, como está o nosso compromisso, com esse compromisso que nós assumimos junto à espiritualidade, mas antes de tudo com nós mesmos. Então, essa aula terá esse direcionamento e virá com uma parte teórica. Eu vou citar para vocês um livro muito interessante, de autoria do Rodrigo Queiroz, que é chamado Mediunidade na Umbanda, Descubra os Fundamentos da Prática e Desenvolvimento do Médium de Terreiro. É um livro que eu adquiri ano passado, eu ganhei de presente, dei de presente para o Rodrigo, dei de presente para uma amiga, que é um livro que traz muitas reflexões e muitos direcionamentos a respeito disso, da prática e do desenvolvimento do médium de terreiro. Então fica até como sugestão para aqueles que quiserem ler e se aprofundar um pouco. Claro que a gente não toma como verdade, a gente toma como uma orientação. Tudo aquilo que é escrito, tudo aquilo que é trazido, e com certeza pela espiritualidade, a gente toma como uma orientação. Existem diversas interpretações, existem alguns pontos, né, de concordância e discordância. Então, sempre com esse olhar reflexivo do aquilo que faz sentido para mim, aquilo que não faz, é essa a proposta, tá bom? Então, para a gente começar, eu vou trazer aqui sempre aquele exercício
de meditação que nós fazemos no terreiro, que é muito trazido pelo Pai Rodrigo, e que às vezes pode até achar que é um exercício irrelevante, mas só quando a gente torna isso um hábito no nosso dia a dia, a gente vê as mudanças que a gente alcança por a gente conseguir silenciar os nossos pensamentos, por a gente conseguir reservar um tempo, nem que seja 5 minutos, para a gente se colocar de frente, né, com a gente mesmo e poder sentir como que nós estamos, sentir as nossas emoções, sentir como está a nossa respiração. Então, vou pedir para cada um, para que a gente possa deixar um pouco as agitações do nosso dia de hoje, as preocupações, e para que a gente fique propício aos ensinamentos, né, abertos aos ensinamentos da aula de hoje, eu vou pedir para cada um fechar os seus olhos, respirar lenta e profundamente, inalando por suas narinas, sentindo o ar passar por suas narinas e enchendo seus pulmões, segurando por 2 segundos, e aí solte o ar bem lentamente. Novamente, vou pedir para vocês, respira profundamente, segura por 2 segundos e solta. Respira profundamente, segura por 2 segundos e solta. Respira profundamente, segura por 2 segundos e solta. Respira profundamente, segura por 2 segundos e solta bem lentamente. Esse simples exercício tem a capacidade de trazer a gente para o aqui e para o agora. E só o fato da gente observar, respirar com consciência, porque querendo ou não, a respiração é uma ação involuntária. A gente pode controlar, torná-la uma ação voluntária, quando a gente para poder controlar a nossa respiração, o inspirar e o expirar, mas ela é basicamente uma ação involuntária, que não depende da nossa vontade para acontecer. Então a gente não fica pensando a todo momento, eu preciso respirar. Então é algo que automaticamente o nosso sistema nervoso comanda e é realizado, assim como os batimentos do nosso coração. Então, esse exercício simples, a gente colocar a atenção plena na nossa respiração, ele é capaz de trazer mudanças conforme você aplica isso no seu dia a dia, significativas, principalmente para quem é mais ansioso, para quem é mais agitado, porque quem é ansioso e agitado vive ali na agitação, vive a todo momento com aquela preocupação, indo para ali, indo para cá, os pensamentos acelerados, e não tem um minuto que sossega, que fica tranquilo. E quando você para fazer esse exercício de forma consciente, é um momento em que o seu cérebro se acalma, as suas conexões mentais elas vão se acalmando. E isso faz com que você, se acalmando, se trazendo para o momento presente, com que você consiga pensar de uma maneira mais clara, com que você consiga ver as situações de uma forma que você consiga encontrar soluções. Então, quem medita todos os dias, nem que não precisa ser um período longo, pode ser 5 minutos do seu dia. Quem dedica um tempo
todos os dias, esses 5 minutos, para poder se olhar, para poder silenciar, para poder fazer esse tipo de exercício, ver que ao final do dia, a sua caminhada, né, o seu dia se deu de maneira diferente, de uma maneira mais clara, mais tranquila, com menos agitação. Tá bom? Vamos então iniciar com uma oração, agradecer a Deus por estarmos aqui em mais uma reunião de desenvolvimento mediúnico. E toda a espiritualidade que rege o Templo Escola Beira-Mar, representada por cada um dos assentamentos de nossa casa, dos orixás presentes e das entidades que aqui trabalham, juntamente com o chefe da nossa casa, o Caboclo Tupinambá, possam conduzir essa reunião para que aqui sejam colhidos todos os ensinamentos trazidos pela espiritualidade e para que a gente tenha uma nova visão para a nossa caminhada espiritual. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então eu dou aberta essa reunião de desenvolvimento mediúnico, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, nós vamos iniciar nosso bate-papo com essa reflexão que a espiritualidade me trouxe sobre o nosso processo de desenvolvimento mediúnico. E eu vou pedir para que cada um se coloque aberto para refletir sobre sua trajetória, sobre sua conduta e postura nesse processo. Eu vou pedir para que vocês pensem no seguinte, e aí eu vou trazendo as questões, vocês vão pensando aí, cada um no seu silêncio interior, no seu íntimo. Analisando minha caminhada ao longo do período em que estou na casa, participando do desenvolvimento mediúnico, como eu considero que tem sido a minha participação? Tenho sido assíduo, eu tenho me dedicado, eu tenho priorizado os dias de nosso encontro e me sinto animado ou animado em estar presente. Eu faço o possível para estar presente mesmo quando as condições não se mostram a mim favoráveis. Eu faço isso ou deixo me levar pelas situações? Então, quando eu falto ao desenvolvimento, eu acredito que isso não impactará a minha caminhada espiritual por ser apenas mais um encontro. Afinal, eu cultivo a vivência junto à espiritualidade em minha casa, no meu dia a dia. Hoje eu não estou muito afim de incorporar, então eu não vou. Quem que eu considero que se beneficia com o meu desenvolvimento mediúnico? A casa em que estou e que foi por mim escolhida? Ou será que sou eu mesma ou eu mesmo que vou me beneficiar diretamente com isso? Quem será que se beneficia? É uma via de mão dupla? Ou uma pessoa acaba se beneficiando mais que a outra, que a pessoa acaba se beneficiando mais que a própria instituição? Por quê? Isso está muito atrelado ao objetivo de um desenvolvimento mediúnico. Eu estou no desenvolvimento mediúnico só para cumprir uma obrigação que acho que tenho com a espiritualidade? Ou porque eu realmente escolhi desenvolver a minha mediunidade? O que isso, desenvolver a minha mediunidade, traz ou trouxe de relevância para a minha vida?
Vocês conseguem ter um panorama, fazer um panorama da trajetória de vocês? O que já foi modificado na vida de vocês? Quais as mudanças internas pelas quais vocês passaram depois que vocês se permitiram viver uma caminhada no desenvolvimento mediúnico? A partir do momento que você disse sim e quis, escolheu uma casa, escolheu a nossa casa para desenvolver a sua mediunidade, você consegue apontar, descrever o que você teve de evolução espiritual, o que você teve de evolução espiritual, o que teve de evolução pessoal ao longo desse tempo? Porque é isso a proposta de um desenvolvimento mediúnico, não é para uma pessoa entrar de um jeito e sair da mesma forma ou pior. A proposta é que você entre de uma forma e ao longo do tempo, toda a caminhada, tudo aquilo que vai sendo colhido e trabalhado, porque é um processo ativo, faça as devidas modificações, os devidos reparos, as devidas reformas em cada um de nós. Por que eu escolho estar aqui toda terça-feira, depois de um dia longo e cansativo de trabalho? Por que eu deixo de estar aqui? Então, vocês notem que, se eu sei por que eu escolho estar aqui toda terça-feira, mesmo estando cansada, indisposta, mesmo eu querendo deitar no meu sofá e descansar e assistir qualquer coisa na TV, ou mesmo não fazer nada, simplesmente descansar. Por que eu escolho estar aqui? Por que eu deixo de estar aqui quando eu falto, quando eu não venho? Quais são os meus motivos? O que me tira do meu compromisso comigo mesma? Eu me disponho a ir ao desenvolvimento independentemente de quem nele esteja presente? Ou eu só vou quando fulano que é meu amigo também vai estar presente? Meu compromisso é comigo e com o desenvolvimento, ou é com esse fulano que é meu amigo e porque ele não vai, eu também não vou? Eu me disponho a ir ao desenvolvimento independentemente se tem uma carona para ir e voltar? Isso porque eu tenho clareza que o compromisso assumido é comigo e eu sou a responsável, ou eu sou responsável pela minha evolução, pelo meu crescimento pessoal e espiritual, e não o outro? Nós temos essa consciência? Isso é claro para mim? Ou eu ainda me deixo entregue às circunstâncias e não tomo para mim as rédeas da minha própria vida? A autoria sobre a minha própria história. O protagonismo que a vida pede que eu tenha, porque a vida é minha. Ela deve ser vivida por mim, como eu escolhi viver, com as ferramentas e os recursos que possuo, e com todo o potencial que está dentro de mim e que sou capaz de em mim desenvolver. Falando assim, parece ser bem fácil, parece ser muito claro, não é? Porque a vida é nossa e quem deve viver a nossa vida somos nós. Só que quantas vezes a gente deixa as pessoas escolherem os nossos caminhos? Quantas vezes a gente deixa para o outro determinar o que eu devo ou não fazer, como eu devo ou não agir? Quantas vezes? Quantas vezes, para não desagradar o outro, eu falto no meu compromisso comigo mesma, porque o outro ficaria chateado se eu o deixasse sozinho? Porque o outro não entenderia que isso para mim é importante. Quantas vezes a gente abdica daquilo que nos faz bem porque pensa mais no outro do que em nós mesmos?
ou porque deixamos de assumir o protagonismo da nossa vida, da nossa história, e deixamos que o outro decida por nós, ou deixamos que um estado de espírito decida, tome a decisão por nós. Estou com preguiça, não quero, não tô afim, não quero ver ninguém, não quero escutar, não quero ouvir nada hoje, não quero fazer nada hoje. Só que para a gente evoluir precisa se esforçar um pouco. Para a gente evoluir precisa ter muito da nossa entrega e da nossa persistência, da nossa disciplina. Só que para isso tudo é preciso parar e olhar atentamente, com tempo, sem pressa. Olhar, querer se despir de todas as desculpas, de todas as justificativas e abraçar aquilo que é o propósito que precisa ser feito. Porque o outro não vai fazer por mim. Se para o outro não é importante, por que ele vai se preocupar? É assim que a vida funciona. E o desenvolvimento mediúnico é esse exercício sendo colocado em prática. Reservar um tempo só para você. Reservar um tempo só para mim. Para eu me olhar por um momento. Para eu me perceber, sentir minhas emoções, minhas sensações, passando a me conhecer no meu eu mais íntimo, percebendo quem eu realmente sou. Quem é essa pessoa que está aqui diante da vida, muitas vezes sem forças para continuar? Afinal, o que pode estar minando as minhas forças? Será que são meus próprios pensamentos sobre mim mesma e minha realidade? As crenças que me limitam e limitam o meu potencial de realização, que me trava e me deixa paralisada? Como o Caboclo Tupinambá falou um dia, colocando um pé na frente e deixando o outro atrás. Não sei quem estava presente se lembra dessa cena. Que não tem como caminhar em direção ao que se deseja, dar um passo para frente, se tem algo que me prende atrás. Se continuo com medo de dar o segundo passo. Se eu tenho medo de deixar aquilo que eu era, mas sei que já não faz parte de mim, do que eu sou hoje. Eu tenho essa consciência, eu sei, mas eu tenho medo. Medo de mostrar o que eu sou, medo de assumir o meu verdadeiro eu. Se eu tenho medo do novo que virá em minha vida, se eu tenho medo, a gente vai com medo mesmo. Não pode deixar que o medo trave, porque a gente só consegue alcançar novas coisas e coisas grandiosas a partir do momento que a gente se permite viver aquilo que é novo. Senão, é muito fácil continuar acomodado em algo que está dando certo, mesmo que não esteja te fazendo feliz. Só se caminha e se faz a engrenagem da vida rodar aquele que se coloca em movimento e de forma ordenada e consciente. Porque pensa, até para a engrenagem girar, ela precisa que cada um de seus dentes, né, daqueles seus encaixes, estejam corretamente ajustados, em ordem. Senão, quando inicia o movimento, das duas uma. Ou vai enroscar e travar, ou se o movimento for muito abrupto, muito rápido, o que vai acontecer? Vai destruir todos os componentes que estão ali e cada um vai para um lado, despedaçado. Então, é preciso se colocar em movimento, mas de forma consciente e ordenada, porque se movimentar por se movimentar, sem um direcionamento, sem trazer para a consciência o que se quer, pode causar destruição.
pode ser pior do que continuar no mesmo lugar. Refletir sobre quão responsável eu sou pelo meu desenvolvimento é um exercício que cada um de nós devemos realizar a todo instante, para que tenhamos bem determinado, trazendo à consciência o que é de minha responsabilidade e o que não é, e que cabe ao outro. Uma responsabilidade consciente é um dos caminhos para desenvolver a maturidade espiritual. E quando falamos em maturidade espiritual, é saber que estamos em um desenvolvimento mediúnico porque reconhecemos que existe algo maior nessa vida, que transcende nossa existência e da qual eu quero me aproximar e conhecer um pouco mais. E nesse processo, eu vou me conectando com o mundo espiritual e passo a me reconhecer como parte dele e a me conhecer como espírito. E a percepção de mim como espírito, a percepção do espírito, me sensibiliza a olhar para a carne, para a matéria e tudo que dela faz parte. E é nessa jornada de autoconhecimento que eu, permitindo-me ser trabalhada pela espiritualidade, passo a me conhecer e me reconhecer no aspecto humano, como indivíduo que sou, lá na minha individualidade, mas também como um ser social, em sociedade, e como um ser espiritual que sou, na minha mediunidade. E é esse autoconhecimento que faz com que a gente saia do papel de vítima, de injustiçados, que está sendo guiado pela criança ferida que está lá armazenada no nosso inconsciente. E só assim nos tornamos capazes de desenvolver a consciência de causa e efeito, de plantio e colheita, de escolhas e consequências, de enxergar como tem sido nossa caminhada e por que estamos atraindo para nós e para nossa vida o que vivenciamos na nossa realidade. A coragem de olhar para dentro de mim e querer enxergar a minha responsabilidade pela vida que tenho construído é o primeiro passo para reconhecimento do que está em minha capacidade de alterar, para que o resultado, o desfecho disso mude e eu possa usufruir de uma nova realidade. Então, se não tem essa capacidade, se a gente não para um tempo e reflete sobre as nossas atitudes, sobre nós mesmos, se a gente não se conhece, a gente não consegue, a gente vive naquele papel de vítima, a gente se coloca como os injustiçados, como alvos da atitude alheia, quando muitas vezes, muitas de nossas atitudes que estão sendo erradas, que estão equivocadas e que estão trazendo os resultados que a gente está colhendo. Espero que cada um possa refletir, foram exatamente essas palavras que a espiritualidade me trouxe. E que trouxe para mim, mas eu faço parte do desenvolvimento. O Pai Rodrigo é o dirigente espiritual da casa, ele faz parte do desenvolvimento. E quando a espiritualidade traz essas reflexões, ele não traz só para os filhos da casa, mas também e principalmente para quem está à frente, para quem dirige a casa, porque a reflexão tem que partir principalmente para quem está à frente. E isso reverberar em toda a corrente, seja do desenvolvimento mediúnico, seja do trabalho, de corrente de trabalho da nossa casa. Então, que todos nós possamos trazer em nosso mais íntimo essas reflexões e tenhamos coragem de olharmos para dentro e fazer mesmo a reforma íntima que for necessária, para que a gente possa caminhar com mais consciência de quem somos e de como
podemos modificar ou construir a realidade em que estamos inseridos. E com isso, aproveitando verdadeiramente a oportunidade de fazer parte de um grupo de desenvolvimento mediúnico, aproveitando a oportunidade de estar dentro de uma casa para desenvolver a mediunidade com segurança, com respaldo, com cuidado espiritual. Então, que a partir de hoje, a gente possa refletir sobre a nossa caminhada e nos tornarmos agente ativo nesse processo de desenvolvimento mediúnico, com compromisso, comprometido não só com a casa, com a espiritualidade da casa, com a nossa própria espiritualidade, mas comprometidos com o nosso desenvolvimento pessoal e espiritual. Então, inicialmente foi isso que a espiritualidade me trouxe e que está intimamente relacionado com o nosso tema de hoje, que é mediunidade e desenvolvimento mediúnico. Dando continuidade, vamos lembrar o que é mediunidade. Se eu perguntar o que é mediunidade, é a capacidade de se conectar com o mundo espiritual? Alguns podem dizer. A capacidade de acessar outras dimensões? A gente pode dizer que sim, mas em sua essência, a gente pode considerar que mediunidade é um sentido, o nosso sexto sentido, que tal como os demais, a visão, a audição, o tato, o olfato, o paladar, precisa também ser desenvolvido, ser apurado. A diferença é que a mediunidade é um sentido do espírito, e não do corpo físico, como os demais sentidos. É algo que todos nós possuímos em maior ou menor grau, e cujas especificidades e tipos já vão nascer com o indivíduo, já nascem com o indivíduo. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que possui uma mediunidade de transporte espiritual, a gente vê que é sempre necessária, né, nos trabalhos desenvolvidos no nosso terreiro, até por conta do propósito espiritual da casa, de desobsessão. Essa pessoa, ela já nasce com a sensibilidade para captar a presença de energias de baixa vibração. E isso vai influenciá-la até o momento em que ela obtiver ferramentas suficientes para entender que essa energia não faz parte dela, é algo externo. E com isso, ela puder desenvolver as habilidades necessárias para bloquear essas energias. E havendo a necessidade em ambiente seguro, fazer aquilo que a gente vê no terreiro quando se faz necessário, né? Os devidos encaminhamentos de espíritos obsessores, sofredores para uma outra realidade. Trazer esse reconhecimento e desenvolver essas ferramentas é um dos objetivos de um desenvolvimento mediúnico. Então, trazer o conhecimento sobre a nossa capacidade mediúnica, sobre a nossa mediunidade. Então, portanto, a gente não nasce com a mediunidade já em exercício. Em algum momento da vida ela vai florescer. Para alguns mais cedo, para outros um pouco mais tarde. Só que uma vez aflorada, tudo passa a reverberar no corpo físico. Já que a gente, né, nós somos um espírito, a gente está falando de espírito que agora está encarnado e vive uma experiência material. Então, a mediunidade não é um dom, não é uma punição, como alguns dizem, não é mérito dos escolhidos, não existe escolhido, e nem nos torna mais conscientes, apesar de ela poder ser um caminho para elevar nosso nível de consciência. Então, a mediunidade pode ser o contato com o mundo espiritual, com as entidades, pode ser um caminho para elevar nosso nível de consciência. Fazer com que, a partir do momento que eu permito que a espiritualidade me conduza, que eu permito que a espiritualidade, e eu estou aberto com humildade para poder enxergar
aquilo que eu preciso modificar, ela pode sim ser um caminho para elevar nosso nível de consciência e deve ser um caminho para fazer com que a gente evolua. Mas ela não vai nos tornar mais conscientes só porque possui mediunidade. Até porque, como eu já trouxe aqui, isso é um sentido que está presente em todas as pessoas, em maior ou em menor grau. Em alguns de maneira muito aflorada, em outros nem tanto. Não há mediunidade para o bem ou para o mal. Quem faz uso dela que define sua utilidade. Isso é como qualquer outro veículo manipulado por qualquer pessoa. Vai ser positivo ou negativo a depender da intenção de quem está utilizando. Quando amadurecida e usada com responsabilidade, a mediunidade ela vai se tornar um poderoso elo entre um plano material e o plano espiritual. Só que esse elo, para se firmar, esse elo para se sustentar e a pessoa ser direcionada de maneira positiva, fazendo o seu uso responsável, necessita que haja uma dedicação, uma entrega, um amadurecimento nessa espiritualidade. Por isso nós entendemos que a mediunidade ela não pode ser conquistada por um desejo. Eu desejo ser médium de transporte espiritual. Só porque eu desejo, eu vou desenvolver essa mediunidade. Não é assim. Para qualquer tipo de mediunidade, inclusive a de incorporação, isso é uma característica intrínseca. Então, está presente no indivíduo. A gente vai desenvolver se você tiver, se a gente tiver. Inclusive a mediunidade de incorporação. Se você não traz consigo esse tipo de mediunidade, não tem como desenvolver. Você não vai desenvolver. A gente só desenvolve aquilo que a gente já possui. E isso não quer dizer que seja um merecimento, que alguém é especial ou possui um nível de evolução maior ou por possuir uma mediunidade X ou Y. Se isso fosse verdade, nós seríamos perfeitos, não teríamos falhas, não teríamos problemas, e não é o que a gente observa. Então, nós somos iguais, apenas a faculdade mediúnica que está presente em cada um de nós é que se distingue uma da outra. E isso é apenas uma diferença, que não me torna melhor ou pior, mas igualmente responsável junto ao meu irmão ou minha irmã quando escolho desenvolver minha mediunidade. Então, quando eu escolho desenvolver a minha mediunidade, eu trago comigo a responsabilidade por esse processo. A mediunidade, ela tem como objetivo servir como desenvolvimento na vida do ser humano. Na vida do nosso espírito, na vida espiritual do espírito, ela serve como um canal de autoconhecimento, iluminação, transcendência ou exercício do bem. Então, quando exercida em sua plenitude, a mediunidade na Umbanda, ela vai nos educar e reforçar a ideia de que o amanhã é o resultado do hoje, aquilo que eu trouxe lá no início. A gente sai do papel de vítima, porque a gente sabe que amanhã, no próximo dia, a gente está colhendo aquilo que a gente plantou. Somos tomados pela consciência de que é preciso sempre remar em direção ao que há de melhor em nós e nos outros, porque tais ações serão nosso passado, presente e futuro. Então, se eu busco fazer o meu melhor, se eu busco olhar para o melhor que o outro, estimular o outro a fazer o melhor, a dar o melhor de si, se verdadeiramente essa é a minha intenção, não tem como, no meu futuro, eu colher resultados negativos. Se eu estou com o coração verdadeiramente intencionado em dar o meu melhor, em fazer o meu melhor. E o contrário é verdadeiro.
Então não tem como eu querer colher alegrias, resultados positivos, prosperidade, quando tudo que eu faço no presente é exatamente o contrário a isso. Então a mediunidade está em nós e é sagrada, é o sagrado em nós. Porque por meio dela também conseguimos enxergar o que existe dentro de nós. Aí a gente pode refletir um pouco mais sobre isso, sobre aquilo que a gente sempre traz, sobre o aspecto energético. Se a minha mediunidade é via de espíritos perturbados, devemos entender que esse é o reflexo de como as coisas então estão no nosso íntimo. A manifestação constante de espíritos sofredores é algo que é profundamente nocivo e que mostra aquilo que o indivíduo alimenta dentro de si, seja por meio de comportamentos, padrões vibratórios, emoções, tudo que convida essas companhias para junto dele. Aqui a gente só abre uma exceção para os médios que atuam como socorristas, que são os médios de transporte espiritual. Que não é porque eles têm uma mediunidade voltada para isso. Então, não está relacionado ao seu padrão vibratório, suas emoções, seus comportamentos. Só há uma afinidade, uma captação mais apurada desse tipo de energia. Então, quando falamos em energia, sabemos que nós atraímos os iguais. Então, exatamente aquilo e aqueles que ressoam com a nossa energia. Por isso que estarmos atentos e vigilantes quanto ao nosso padrão energético é tão importante. Esse padrão energético, se a gente for observar, ele vai explicar nossos relacionamentos pessoais, espirituais, a realidade em que vivemos, ou seja, o que a gente atrai para as nossas vidas. Se só se vibra na escassez, a gente acaba atraindo escassez para a nossa vida. Com isso se manifestando de que forma? Na forma de perdas e gastos inesperados. Porque a todo momento você está vibrando na escassez. Consequentemente, não tem como você atrair abundância para a sua vida. Não tem como você atrair ganhos para a sua vida. Se nós só produzimos confusão, a gente vai atrair o mesmo nível de confusão para as nossas vidas. E o mesmo vale para o contrário, se fizermos o bem, se formos gentis para com o outro, fazemos o bem sem esperar nada em troca. Do mesmo modo é isso que eu vou acabar atraindo para a minha vida. O universo capta a sinceridade das ações e a espiritualidade faz sua parte, honrando a maneira como estamos conduzindo os nossos passos, conduzindo as nossas ações. Não adianta querermos colher resultados em cima de atitudes desonestas. O que temos ao redor é atraído pelo que somos e não pelo que aparentamos ser. Então, o que você aparenta ser, você está enganando o outro e a si mesmo, mas você não está enganando nem a espiritualidade nem a vida. A vida só vai atrair, o universo só vai atrair aquilo que você é. Não está satisfeita ou satisfeito com aquilo que sou, o que devo fazer? Voltar para mim mesmo e olhar. O que acontece? Por que eu tenho essas atitudes que são tão negativas para comigo e para com o outro? O que acontece? Por que eu não consigo ser honesta? Por que eu não consigo ser sincera com o outro? E aí, mais uma vez, só olhando atentamente para nós mesmos, nós conseguimos entender o porquê de determinadas atitudes, o porquê de estarmos inseridos na realidade em que estamos. Quando os traumas são muito grandes e nós não conseguimos trazer esse olhar para nós mesmos, nós precisamos buscar ajuda. E aí
Os psicólogos e terapeutas, eles são capacitados para nos ajudar. Então, a gente tem obrigação, ao reconhecer que nós não conseguimos sozinhos, nós precisamos buscar, e mesmo que consigamos sozinhos, muitas vezes é necessário buscar uma ajuda especializada para que direcione e faça com que, a partir das reflexões trazidas, nós encontremos as próprias respostas em nós mesmos. Então, desenvolver a mediunidade deve ser uma decisão consciente, clara e responsável. Não é uma forma de caridade se não ajudamos sequer a nós mesmos. Então, antes de querer fazer caridade, eu estou na Umbanda porque Umbanda é caridade. Estou aqui para ajudar as pessoas. Olha para si mesmo e pergunte: eu tenho ajudado a mim mesmo? Eu tenho feito aquilo que eu quero fazer pelo outro? Eu tenho feito por mim? Porque o primeiro cuidado é o autocuidado. O primeiro que deve ser curado somos nós. Tudo tem que partir primeiro em nós e de nós. Aí sim, a espiritualidade poderá nos usar como meio para auxílio. Ainda assim, primeiro a nós mesmos, para depois auxiliar o outro. A maturidade emocional é o que norteia uma pessoa, para uma pessoa saber o momento certo de se desenvolver. Se não é o que norteia, é que eu estou trazendo uma afirmação. Deveria ser o que norteia, para uma decisão mais acertada. Por quê? Porque desenvolver a mediunidade implica em dedicação e tempo. Todo mundo que está aqui sabe o quanto precisa dedicar e o quanto precisa de tempo. Consequentemente, é necessário que essa pessoa esteja consciente das obrigações que envolvem um compromisso espiritual. Cada um de nós temos que ter consciência das obrigações que envolvem o nosso compromisso espiritual. Saber que terá domingo de manhã que vai ser usado para uma oferenda à natureza ou qualquer outro trabalho em um ponto de força na natureza. E isso não deveria ser um problema. Isso deveria ser um momento de alegria e expectativa pela profunda conexão com o divino. É preciso entender que em alguns dias e momentos serão necessários recolhimento, abstenção de determinados alimentos, como a gente faz, né, com a carne, bebidas alcoólicas, mas também de algumas atividades e hábitos, como relacionados à nossa sexualidade, os hábitos sexuais. E isso precisa estar muito bem resolvido, tanto no íntimo daquele que escolhe uma casa para se desenvolver, quanto muito bem resolvido com as pessoas mais importantes de nossas vidas. Porque elas também serão afetadas, direta ou indiretamente, pelas obrigações que deverão ser cumpridas por aquele que decidiu desenvolver a mediunidade. Então, a hora certa para se desenvolver e assumir o compromisso junto a uma casa espiritual é quando há maturidade para assumir responsabilidades e se está consciente e convicto de sua decisão e tudo que envolve essa decisão. A partir disso, cabe mostrar com seus atos que sua escolha é importante para você, que a minha escolha é importante para mim e merece, no mínimo, respeito por parte do outro. É essa seriedade, esse respeito e esse nível de consciência que a Umbanda precisa e que muitas vezes carece nas pessoas. O respeito a mim em primeiro lugar pela escolha que fiz. O respeito à casa em que escolhi estar. A espiritualidade que rege a casa e a minha própria espiritualidade. E agora, falando para quem pertence à corrente de trabalho da casa, respeito a cada pessoa que chega ao terreiro, muitas vezes desesperada e esgotada dos problemas e dificuldades que enfrenta, e que depositam na casa e na espiritualidade que ali se apresenta o último fio de esperança da vida.
Quantas pessoas chegam ao terreiro arrasadas, com pensamentos suicidas, e após atendimento com alguma entidade da casa e limpeza, saem leves, recuperam o sentido da vida? A gente viu já várias pessoas. E isso serve de exemplo para trazer orgulho e mérito para alguém? Para ficar se exaltando? É claro que não. Isso vai servir para nos mostrar a seriedade do que estamos lidando, a relevância do propósito espiritual da nossa casa e de todas as movimentações que acontecem no plano espiritual para que uma gira possa acontecer. Isso já foi muito dito durante nossas reuniões. Isso já foi trazido para a corrente da casa, corrente de trabalho. Isso nos traz consciência para a seriedade do trabalho desenvolvido e o quanto é importante e indispensável que eu haja com a mesma seriedade e responsabilidade com o meu trabalho espiritual na casa, honrando a espiritualidade que ali se faz presente para trabalhar. Por isso que cada ato pré-gira, desde o banho de ervas que é tomado por cada um de nós que somos médium, antes de qualquer trabalho espiritual, passando pela organização do espaço físico, até as firmezas dos assentamentos, são um preparo sério e de profunda conexão com a espiritualidade. Em cada ato realizado, a espiritualidade está trabalhando em nós. A gira, como sempre falamos, já está acontecendo. A gira não acontece às 18h30, quando ela começa para o público. A gira está acontecendo desde o momento em que ela foi anunciada, desde o momento que a espiritualidade trouxe que linha de trabalho estaria presente ali, naquele dia. Por isso, ao adentrarmos o espaço físico do terreiro, precisamos nos colocar de maneira madura e séria diante da espiritualidade, servindo e trabalhando conforme o direcionamento dado para a casa. Só assim a espiritualidade pode cumprir o seu propósito. E nós, consequentemente, colhemos as benfeitorias trazidas por ela às nossas vidas. Então a gente honra a espiritualidade. E a espiritualidade nos honra de volta. Que Deus abençoe a cada um de nós e que toda a espiritualidade que nos acompanha, que rege nossa casa, nos dê amparo em nossa jornada, em nossa caminhada no desenvolvimento mediúnico. Nos dê força e coragem para olharmos nossa luz e nossa sombra, reconhecendo cada uma delas em seu aspecto, para que com consciência daquilo que somos, possamos caminhar de forma plena e integrada, como um ser em sua completude. Todos nós somos completos, a gente só precisa reconhecer a luz e a sombra que habita em nós, integrar para que a gente possa caminhar com consciência. Tá certo? Espero que essas palavras continuem reverberando na mente e no coração de vocês, de cada um de nós. Agradeço a cada um dos filhos que acompanharam e se permitiram a essa reflexão que aqui foi trazida pela espiritualidade. Um beijo e até semana que vem. Essa aula de desenvolvimento mediúnico está encerrada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a cada um. Beijo.